prevalecendo, capítulo 6, a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas. Diga comigo, as covas que estão nos montes, e as cavernas. Diga lá, só um montão, entendeu? E as cavernas, e as fortificações. Agora diga junto: cova, caverna e fortificação. Amém. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora vamos para o livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Sabemos que só o teu Espírito Santo pode nos ajudar neste momento, Pai, a transmitir e a recepcionar a tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos corações estejam receptíveis, abertos, para que possamos compreender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Meus irmãos, numa pregação, nós temos algumas formas de ouvir. Alguns ouvem a pregação com desejo de aprender. Quero aprender a palavra de Deus, isso é bom. Outros ouvem a palavra com desejo de sentir alguma coisa. Eu quero sentir. Se eu sentir é que Deus está falando. Nem sempre é assim, viu? Nem sempre. Outros ouvem a palavra com desejo de ver se ele está falando certo. Aqui não tem isso, né? Graças a Deus. Aquelas pessoas abalizadas, está errando muito. E há pessoas que não são crentes, ou novos convertidos, que não têm entendimento, tem muita cultura. Quando percebe que o pregador fala uma palavra errada, ele já não escuta mais, né? Existe pessoas, nós não temos aqui, mas existe uma igreja grande, vai pessoas da alta sociedade, e quando ouve o pregador e viu que o pregador conjugou o verbo errado, na estação errada, né? Falou alguma coisa assim errado no português, se engana, porque o vaso é de barro, né? Mas a mensagem é de Deus. Nós temos que ouvir a palavra, mas com desejo que Deus fale conosco. Que um ouvinte deve ter para entender aquilo que Deus tem, é estar atento em ouvir a voz de Deus e não a fala do pregador. Você vai ouvir a fala, mas é a voz de Deus que você tem que ouvir. Onde é que Deus quer falar comigo? Porque, irmãos, o poder da palavra de Deus ministrada, ela tem poder para mudar uma vida, irmãos, para transformar, até para curar uma enfermidade. Se a palavra entrar, irmãos, a palavra ela é a ferramenta de Deus para agir na nossa vida. Se a palavra entrar no nosso coração e for bem abrigada, ela realiza grandes transformações. Amém? Glória a Deus. Por isso que sempre eu uso a expressão: nós precisamos melhorar. Eu não gosto desses pregadores que falam assim: você precisa mudar, irmão, você precisa buscar mais. Não, somos nós que precisamos, irmãos. Quando você vê um pregador dizer que você precisa, tome cuidado, porque ele está com um espírito de arrogância, que ele não precisa, né? Todos nós precisamos, principalmente quem sobe aqui em cima. Eu preciso da graça, eu preciso de força, eu preciso de poder, eu preciso da palavra, eu preciso da misericórdia, eu preciso da ajuda de Deus. Todos nós necessitamos ser ajudados, ser fortalecidos, ser renovados, ser alimentados, ser edificados, ser fortalecidos pela palavra de Deus. Amém? Levante sua mão e diz: Senhor, obrigado pela tua palavra. Aleluia. Irmãos, o texto refere-se ao povo de Israel, quando Israel estava num momento muito crítico na história em que eles estavam atravessando. Se nós abrirmos e estudarmos o livro de Juízes, você vai sempre encontrar um termo assim: e fizeram Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre vai dizer na sequência: e Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Deus sempre estava dando oportunidade para Israel,
e Israel fazia o que era mal, e Deus então entregava Israel na mão de seus inimigos, e através do sofrimento, da opressão, Israel voltava-se para Deus. Interessante, o amor de Deus age de forma antagônica às nossas expectativas, né? A gente espera que um Deus amoroso, um Deus criador, um Deus bondoso vai dizer assim: Senhor, vem cá. Ele faz isso, irmãos, mas Deus permite, quando nós nos afastamos dele, quando nós não ouvimos a voz dele, ou ficamos com os nossos ouvidos fechados e ficamos presos numa cova ou dentro de uma caverna, ou construímos fortificações. Não vou ouvir mais ele, não vou, Deus não me atendeu. Às vezes o crente se fecha dentro de uma fortificação de sofisma, de pensamentos que não vêm de Deus, para que ele fique ali se lamentando, se condoendo-se, né? Amém? Assim fez Israel, irmãos. Israel já não estava suportando mais a opressão. A Bíblia diz que, por eles ter feito aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, os medianitas começaram a vencê-los. Dia após dia, os medianitas começaram a assaltar as suas fazendas, as suas riquezas. E a Bíblia fala de ovelha, de jumento, de boi, né? Ovelha fala de alimento, fala de vestimenta, boi fala de força, e jumento fala de caminhar, de andar, de ir para frente. Então eles estavam perdendo os valores, os seus recursos, as suas fazendas, as suas riquezas, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus e começaram a ser oprimidos. E aí eles faziam fortificações. Diga comigo: fortificações, covas, cavernas. Nós conhecemos um homem que entrou na caverna, irmãos, estando no ápice do seu ministério. Um homem que sozinho chegou em Israel com a ira de Deus, olhou o que o rei estava fazendo com Israel e falou assim: não pode ser, se não tem ninguém que peleje por Deus, eu vou pelejar. Ele lança então a profecia: olha, a partir de hoje não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Ele estava cheio de Deus. Depois ele desafia os profetas com essa história. Fogo cai instantaneamente quando ele ora, e depois ele fica cheio do Espírito Santo. Irmã Isabel pega a espada e persegue os profetas de Baal até o ribeiro de Quizon, e ali ele os mata. Que homem fantástico! E de repente uma ameaça, uma mulher, ele corre e entra dentro de uma caverna. Quando o crente entra dentro de uma caverna, ele já não consegue ouvir a voz de Deus, ele tem que sair para fora. Às vezes nós gostamos de ficar dentro da caverna. Caverna é escuro, irmãos. A gente vai ouvir muitas palavras que vai alisar o nosso coração, embora são palavras tristes, palavras de angústia, palavras de depressão, mas aquilo de uma certa forma vem envolvida num veludo. E a Bíblia diz que o diabo, pelo menos é o que nós entendemos no texto acerca das formas como ele nos ataca, ele vem com um sapatinho de algodão, não manifesta a sua presença, para que a gente não perceba que ele está ao nosso lado, e nos alisa. Talvez ele faz um cafuné, né, na gente, assim: está tão gostoso, ninguém gosta de mim, eu sou um derrotado. E ele fica assim: é isso mesmo, e começa a alisar a cabecinha da gente, e a gente fica assim: é isso mesmo, Jesus não me atende, ai que tristeza. E parece que é gostoso ficar assim, porque ele está alisando. Toda vez que você sentir bem com a voz do diabo, ou com uma voz negativa, o diabo está com a mão na sua nuca, fazendo um cafuné no você, viu? Sabia disso? Quem que já viu isso? Eu já vi. Ninguém aqui pode falar a verdade? Eu estou falando, eu já vi isso aí, irmão. Ai, ninguém gosta de mim. Já passei fases, essas fases na minha vida, irmãos, de ficar me lamentando. Todos nós passamos por isso, irmãos. A irmã eu passei, já passou por isso, irmã? Eu já passei, todos nós passamos. A gente tem que mudar de fase, a gente não pode ficar na mesma fase, irmãos. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. O diabo tentou: sai daqui, Satanás, né? Ele não deu confiança, porque também Jesus, né? É Jesus, né? Filho de Deus, poderoso, né? Santo.
Mas a gente tem que mudar de fase, não pode ficar sempre numa fase, não, irmãos. Nós falamos aqui na última ministração sobre hábitos crônicos. Se a gente não extirpar os hábitos da nossa vida, irmãos, as maneiras erradas de nós nos portarmos, de nós agirmos, de nós falarmos, de nós relacionarmos, sabe o que acontece? A gente não consegue deixar mais, que vai virando crônico. A gente tem que Deus permite a gente passar por essas fases, para a gente ter experiência, para a gente conhecer a ação do inimigo. São fortificações. Leva a pessoa a um estágio de miséria, se ele não se livrar daquilo com a graça de Deus. Aí tem a questão da gente ouvir, porque Deus sempre está falando conosco, principalmente quando a gente vai à igreja, sim ou não, irmãos? Deus sempre fala com a gente. Então quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que, irmãos, dar um sentido na nossa vida, a gente tem que sacoalhar e falar: sai de mim, Satanás, eu preciso avançar com Jesus. Não posso viver mesmice, irmãos, eu tenho que avançar, eu tenho que mudar de fase. Israel estava aqui, irmãos, olha, se escondendo nas fortificações, nas covas e nas cavernas. Quando Elias estava lá, ele estava se lamentando, estava dizendo assim: Senhor, os teus filhos derrubaram os teus altares. Essa lamentação. E observe que as nossas lamentações, elas são inteiramente justas aos nossos olhos. A gente vai se lamentar e a gente, naquele momento de lamentação, de fortificação, de caverna, a gente se sente a pessoa mais certa do mundo, sim ou não? Eu não errei, foi ele que errou, foi ela que errou, não é assim? Isso são artimanhas do inimigo, são fortificações espirituais. Elias, Senhor, só eu fiquei, Senhor. Porque naquele momento a gente esquece todos os nossos erros. A gente já começa a ver aquilo que a gente acertou. Olha que o inimigo trabalha de forma oposta. Para a gente se sentir justo e achar que Deus é obrigado a fazer as coisas para a gente. Que Ele é obrigado a nos atender. Que Ele é obrigado a resolver o nosso problema. E aí, com esse sentimento de autojustiça, a gente não sabe descer, porque a gente está exaltado com Deus. Senhor, só eu fiquei, Senhor. O povo de Israel não, eles erraram, eles derrubaram. Eu edifiquei o seu altar, mas eles derrubaram os seus altares. Eu não matei nenhum profeta, agora eles mataram os teus profetas. Então Deus disse: eu não quero falar com você, eu quero dar uma lição para você, Elias. Sai para fora, tem que sair da caverna. Se você não sair da caverna, você não consegue ouvir minha voz. Diga para o seu irmão assim: sai da caverna, diga. Sai da caverna. Diga para ele. Tem gente que já não sente do lado de ninguém para não ouvir. Sai da caverna, irmão. Sai da caverna. Aí Elias sai da caverna, irmão. Sai da caverna. E quando você entra, olha, isso eu estou recebendo de Deus agora, irmãos. Quando você entra numa caverna, você é assaltado dentro da caverna, sabia? Elias conhecia tanto a voz de Deus, irmãos, que ele tinha uma sensibilidade tão grande, que o Senhor, só para ele saber que tu és o Deus, faça descer fogo, desceu na hora. Olha a intimidade que ele tinha. Porque se ele orou e Deus entendeu, porque ele orou dentro da vontade de Deus, amém? Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Elias então tinha uma sensibilidade, irmãos, de ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. E quando ele entra na caverna, ele sai e já não entende a voz de Deus. A caverna assalta a gente. É bom você passar longe de caverna, crente. Sai da caverna em nome de Jesus. Não entra em caverna, não. O diabo te rodeou, sai para lá, solidão, né? Como diz o irmão lá no Brasil. Não entra em caverna. Elias, um homem que tinha sensibilidade à voz de Deus, tinha autoridade, tinha poder, tinha graça, um super profeta, pelo menos no capítulo 16 aparece ali um homem de Deus. Depois você vê os feitos, ele ressuscita morto. Meu Deus, foi levado para o céu vivo. Que homem de Deus é esse? Mas ele entrou na caverna e ficou insensível à voz de Deus. Se Elias ficou, imagine nós, irmãos. O homem que Deus tem não vai nem morrer. Eu gosto tanto dele. Falei, vai um redemoinho, subiu. E Deus fala: Elias, observe. Ele fala: opa. E Deus falou: eu não estou nisso aí, Elias, você está enganado. Ele não estava conhecendo mais a voz de Deus. Deus teve que falar de uma forma com ele. Ele falou assim: mas Deus, eu sou pentecostal, Senhor.
não tem barulho, não estou vendo nada, é tão suave. Eu falei, pois eu estou falando com você nessa voz. Então, irmãos, fortificações não combina com o céu. A fortificação, embora não é pecado o crente estar dentro de uma fortificação, mas ele vai levar você para baixo, ele vai empurrar você para longe da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que eles, irmãos, eles entraram dentro das cavernas e fizeram para eles as fortificações, e também entraram dentro das covas. E a Bíblia diz que prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel. Uma coisa que nós não podemos permitir, irmãos, é que o diabo prevaleça sobre nós. Seja em qualquer área da nossa vida, irmãos. Ele começou, você sentiu, porque nós sentimos às vezes a presença dele, no sentido de coisas que a gente conhece, que é de Deus. Isso não é de Deus, isso é a presença dele, irmãos. É a presença do diabo. Eu estou tendo uns desejos estranhos, umas vontades estranhas, eu estou falando umas coisas estranhas. Meu Deus, o diabo está perto de mim. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. Sabe o que você faz? Não deixa ele prevalecer. Porque se ele prevalecer, ele vai empurrar você para dentro de um buraco. Um buraco onde você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E o pouco que você cresceu, ou o nível que você chegou, você vai regredir. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Observe que a conclusão é que eles começaram a perder tudo. A Bíblia diz que sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas também do Oriente vinham contra ele, punham-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Quando fala de ovelha, eu falo de alimento. Você vai à igreja e não consegue alimentar-se da palavra. Está faltando ovelha, o diabo está roubando as suas ovelhas. Você lê a Bíblia, irmãos, e não consegue entender a vontade de Deus. Depois diz assim, nem bois. O que acontece comigo? Estou orando, estou fazendo as coisas certas, mas eu não tenho força. Será que o diabo não está roubando bois? A força. Depois fala de jumento. Que negócio é esse? Já estou há algum tempo na igreja, não consigo caminhar, não vou para frente. É o jumento, irmãos, que carrega você. É o jumento que significa nesse texto espiritual, aquele que leva, que vai. Jesus sempre entrava ou saía em cima de um jumento. O versículo 6, o versículo que nós lemos, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Paulo diz aos Romanos, ele diz assim: o pecado não habite em vós. É a mesma coisa. A presença dos medianitas hoje, irmãos, é a presença de demônios. Presença de demônios. O crente não pode permitir a presença dos midianitas do seu lado, porque a gente vai empobrecendo, irmãos, a gente vai empobrecendo. Faça alguma coisa, ore, clame, muda de atitude, se humilhe, confesse, chega para alguém, conta, me ajuda. A presença de medianita pode ser um mau pensamento que acompanha a gente durante uma semana, uma má intenção no coração que nos acompanha. Meu Deus, eu estou pensando em sair da igreja. É medianita que está te acompanhando. Toda pessoa que diz que sai da igreja acaba saindo. Ele fala às vezes sem vontade de sair. O medianita encostou do lado dele e falou: você vai sair da igreja. Ele falou: eu vou sair. Acaba saindo, sabia disso? Isso fala com experiência de pastor, irmão. Nunca diga que você vai sair da igreja. Dentro de um casamento, nunca diga que vai separar do seu esposo, da sua esposa. Nunca diga que você não vai casar, irmão. Tem que mudar também, tem solteiro aqui. Diga assim: eu vou casar, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Amém? Pretende se casar, irmão? Não. Há coisas que nós não devemos falar, irmãos, porque às vezes há coisas que nós falamos, nós estamos repetindo o eco da voz dos medianitas. A Bíblia diz que Israel
empobreceu muito. E vê uma pessoa está firme na igreja, cantando, louvando, adorando, ofertando, não falta culto. Daqui a pouco o crente começa a ficar moado, já não vem em todos os cultos. Eu estou falando de um crente ativo, um crente que prega, que toca. Eu estou falando um exemplo de uma igreja grande, porque nós somos ainda poucos, né, irmãos? Eu entendo a situação dos irmãos. Há irmãos que não vêm na igreja por causa de enfermidade, tudo isso aí eu entendo, não se preocupe. Mas em igreja grande acontece uma pessoa que às vezes não era o pastor da igreja, mas era um presbítero, ou era um levita, ativo na igreja, trabalho de evangelismo, fazia programa na rádio. De repente ele começa a perder um pouco o pique, já chega atrasado no culto, e o pastor começa a observar: o que está acontecendo? Não, está tudo bem. É medianita que está atrás dele, está junto com ele. Daqui a pastor, pensei bem, eu vou congregar numa igreja perto da minha casa. É medianita. A gente não pode permitir esses pensamentos no nosso coração, irmãos. Deus não muda de ideia assim tão rápido. Teve um irmão que falou assim: pastor, Deus está me tocando, eu vou para o Brasil. Amém, irmãos? Agora, Deus está me tocando para mim não ir para o Brasil. Deus mudou de ideia tão rápido. Deus fala uma coisa, irmãos, pode ter certeza, Ele não vai mudar de ideia tão rápido. Às vezes Deus muda os planos em função das nossas atitudes. Deus tem um plano para você, para uma direção, você não vai, você não entende, você não ouve, você não caminha naquela direção. Aí Deus fala assim: eu vou tentar o segundo plano para ele, plano B. Mas Deus não muda assim de uma hora para outra tão fácil. A Bíblia diz que eles empobreceram pela presença dos medianitas. Então Israel, o que Israel fez? Clamaram ao Senhor. E nós achamos que clamar ao Senhor, irmãos, é dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia, Jesus, me ajuda, Senhor, ouve a minha voz, atenda, Senhor, a minha súplica. Clamar a Deus envolve um processo, irmãos, um processo. O pastor Davi pregou aqui sobre Josias, que com 16 anos ele começou a invocar o Deus de Davi. Clamor é isso aí. Nós olhamos Jeremias 33:3, clama a mim e respondei. Senhor, por que eu clamei e o Senhor não ouviu? Clamor não é isso. Clamor é um processo, é um conjunto de situações. Eu vou clamar não só com a minha voz, com as minhas atitudes também. Aleluia. Vou clamar a Deus, Ele vai me ouvir. Eu vou mudar as minhas atitudes. Nós clamamos a Deus também com atitudes. Deus observa a nossa atitude, irmãos. Porque se fosse só de voz, só de oração, Deus aprovava os fariseus, porque eles faziam tudo certinho, com a voz, com a boca, mas Deus conhecia o coração deles. Porque se o nosso coração mudar, irmãos, o exterior reage. Agora não adianta o exterior ficar reagindo, o coração está lá enclausurado, está lá dentro de caverna. A presença dos medianitas na vida de um crente, irmãos, são pensamentos, são direções erradas, são sentimentos que não são de Deus, que está no nosso coração. Aí viu aquele crente, ele tem um sentimento no coração: um dia eu saio dessa igreja. Ele vai sair mesmo. Eu não gosto do meu pastor, não gosto dele. Não é que você não gosta dele, é que o diabo falou para você que você não gosta dele. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque, irmãos, eu entendo uma coisa. Eu também fiquei 8 anos numa igreja. 8 anos numa igreja. Eu achei que Deus não fez nada para mim. Foi lá que Deus me treinou. Deus tem um campo de treinamento para nós. Amém? No dia que eu decidi, não estou mais aqui, Deus usou uma velhinha de 70 anos assim: se você sair daí, você vai perder a bênção. Lembra? Eu falei: pô, tenho que ouvir a voz de Deus. Irmãos, a presença dos medianitas pode ser um conceito que eu tenho, que eu sei que está errado, uma intenção que eu tenho, que eu sei que não é bom, mas eu não procuro me livrar dela. É por isso que Davi nos ensina a orar. Olha porque Deus gostava de Davi. Ele dizia assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Nós temos que orar esse salmo, irmãos. Salmo 51, versículo 10 e 11.
Renova em mim um espírito reto, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi entendia dessas questões, irmãos, de conquistar Deus. E a Bíblia diz que Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Aí quando eles clamaram a Deus, estou falando de um conjunto de reações. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. É você pensar, quando sair do culto, sair pensando, eu vou tomar uma decisão. Chegou na sua casa, eu vou tomar uma decisão. E vai ser hoje. Se eu pensar em tomar uma decisão, eu vou deixar para amanhã, você não toma. Vou começar hoje com a minha decisão. A Bíblia diz que eles clamaram a Deus. Aí eles pensaram, agora Deus vai mandar um anjo. E Deus não manda o anjo. Deus manda um profeta. E eles clamaram ao Senhor, e pelo clamor que fizeram a Deus, Deus enviou um profeta. E o profeta dizia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Depois que eles ouviram o profeta, aí Deus mandou um anjo. Aleluia. Interessante que na Bíblia teve homens que foram alimentados por urubu. Quem é ele? Quem é ele, irmão? Quem foi alimentado por urubu? Hã? Tá difícil, hein? Não sabe quem foi alimentado por urubu na Bíblia, irmão? Já falei 500 vezes aqui. Diga lá, irmão Antônio, quem foi alimentado por urubu? Acertou, tá vendo? Elias. Elias, irmãos. Quem foi alimentado por uma viúva? Falou com dúvida, mas é ele mesmo. Quem foi alimentado por um anjo? Elias. O problema são as nossas expectativas. Se não for um anjo, eu não quero, irmão Antônio. Se não for um anjo, eu não quero. Sai de igreja assim, ó. De viúva, não, do pobre, né, irmão? A Bíblia diz que Elias olhou para assim, era uma viúva pobre, porque havia seca, havia miséria em Israel. Não tinha chuva, não tinha comida. Ela tinha um pouquinho de comida para comer e morrer. Agora imagine por um urubu, irmãos. Elias passou pelos os três processos. E quando você alimenta-se de urubu, você vai ficar sozinho. Processo de Deus na nossa vida, irmãos. Processo. Se nós queremos que o anjo, porque quando o anjo chegar para falar com você, você pode ter certeza, mas ele vai virar a sua história. Você crê nisso, irmão? Vai virar, você vai comer um alimento que vai dar para 40 dias e 40 noites. Você vai subir o Horebe na presença de Deus. Aí chega o urubu, a gente fala, não. Teve um irmão, uma vez eu falei para ele assim, irmão, eu acho que o irmão é simpático, o irmão sorri. Eu queria pôr o irmão na portaria da igreja. Eu falei, não, pastor, eu não fui chamado para ser cauda, fui chamado para ser cabeça. Eu falei, o Daniel lembra disso. Numa igreja que o pastor é lá em Almada. Eu falei, como não tem entendimento, né? Elias foi alimentado por urubu, irmãos, sozinho. A história diz que foi 1 ano e meio no Querite. Querite significa cortar, deixar na medida. Quem aqui quer ser uma bênção, amor de Deus? Levante a mão. Levante se você tem vontade. Fica a mão levantada assim. Só quero ver. Quer ser uma bênção? Quer ser usado por Deus, irmão? Quer? Quer ser fogo na presença de Deus e ser um vaso cheio da unção? Querite, irmão. Querite. Porque se você não ficar na medida certa, se nós não ficarmos na medida certa, Deus não vai nos usar assim, irmãos. Querite significa rebarbar no original, cortar, deixar na medida certa. Elias ficou 1 ano e meio no Querite. Não há detalhes na Bíblia, irmãos, não conta detalhes, porque Elias murmurou. Imagina sozinho, não tinha ninguém, acabe procurando ele por toda parte do mundo. Lê o texto para você ver. O servo, o Obadias, o mordomo de Acabe, nós estávamos te procurando por todos os reinos do mundo. Ninguém dizia e falava de você, você desapareceu. Deus havia escondido Elias. Às vezes o crente fica escondido, irmãos. Deus esconde ele.
A gente fala: por que o pastor não me reconhece? Por que Deus não me dá isso? Por que o pastor não faz isso? O pastor não faz nada, irmão. É Deus que faz. Há um momento que a gente fica escondido, sabia? Se a gente não aceitar o querer de Deus na nossa vida, Ele nunca vai nos levar para Serepta. É um pouquinho melhor, né? Não é ainda o ideal. O ideal é Israel. A Bíblia fala assim: Elias, esconde, vira-te, vai para o Oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite. O urubu trazia e falou: meu Deus, não tinha outro pássaro, um gavião? A história, os historiadores dizem que o corvo era um animal de estimação de Jezabel. Você já percebeu que pessoas góticas, pessoas entrevadas gostam de cobra, de aranha, viu? Você vê uma pessoa que tem uma cobra na casa, toma cuidado com ela, porque esses animais não são animais bons, são peçonhentos. Tinha um rapaz que criava um escorpião, andava com o escorpião no ombro assim, mano. Eu vi uma rapariga lá no centro de Lisboa com um rato preto aqui no ombro assim, andando na rua. Mas que coisa mais esquisita. Mesmo se fosse branco, não é rato. Cobra enrolado no pescoço. Dizem que o urubu era um animal de estimação de Isabel. Então Isabel falava assim: frita a carne, ou assa a carne. O urubu chegava lá, Deus mandava, ele pegava a carne e levava para Elias. E trazia pão também, era pão e carne, né? Pão e carne. Água e bebida do ribeiro de Querite. O dia que o ribeiro secou, a Bíblia não fala que o corvo parou de levar carne e pão. Diz que o ribeiro secou. E quando ele percebeu: agora acabou a água, o que eu vou fazer agora? Secou o ribeiro de Querite. Quando seca, irmãos, alguma coisa na nossa vida, é um tempo de mudar de estágio. Você não está entendendo. Às vezes secou uma coisa do meu lado, eu não entendo por que secou. Deus está querendo levar você para outro lado, irmão, para outro estágio, para outra dimensão. Deus leva Elias para Serepta, ele vai lá, encontra a viúva, ok, não estava bom ainda. Vê que ele ainda tem problemas. Um dia Deus aparece para ele através do anjo, irmãos. Mesmo assim, ele estava tão frustrado com viúva e com urubu, que não conheceu o anjo. Igualmente fez Pedro. Se o Senhor estivesse no barco, ele repreendia a onda tão alta e o vento. Jesus vem e fala: meu Deus, é um fantasma. O anjo chega, desperta Elias. Come aí, rapaz. Ele come, nem vê o anjo. Come o pão, bebe a água e dorme de novo. Passa algum tempo. Deus sabia, irmãos, que Elias precisava de um descanso. Deus sabia que Elias estava estressado. Há momentos, irmãos, que Deus tem paciência com a gente. Você pode dizer amém? O momento que Ele é paciencioso, Ele sabe que a gente está desgastado, que a gente não está compreendendo as coisas, está lutando, que a gente sofre com a nossa falta de entendimento. Mas é uma hora que Ele vai falar assim: agora você vai comer, você vai levantar. Chega de ficar dormindo, Elias. E quando Elias percebe que é o anjo que fala com ele, irmãos, Elias levanta, e a Bíblia diz que ele caminhou com a força daquele alimento 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Quer ser alimentado por anjo? Diga amém. Passa pelo urubu e pela viúva. Viúva pobre ainda, irmãos. Vai ter que usar a sua fé para fazer com que ela tenha recursos para te alimentar ainda. Olha que desafio, irmãos. Ele chega lá, Deus fala: uma viúva vai te alimentar. Imagina se ele fosse entender o processo de Deus. Às vezes nosso atraso, irmãos, está na nossa falta de entendimento, de entender o processo de Deus. Mesmo porque a gente não precisa entender, a gente tem que crer e obedecer e confiar. Deus fala assim: Elias, vai para Sidom, em Serepta, tem uma viúva que ela vai te sustentar. Deus não foi tão revelador com Elias, porque Deus não falou para ele que era pobre. Talvez se ele dissesse que era pobre, ele não ia, né? Não é não? Há coisas que Deus não fala, para ele falar a gente não faz, sabia? Ai, se eu soubesse que Deus ia fazer isso comigo, eu não ia para lá. Não é assim, irmão? E Deus vai, ele na sua... Porque é assim, mas agora não, agora acabou a prova, mas agora
está por vir, como é que é? Está por vir é melhor. Como é que diz essa pessoa por aí? O melhor está por vir. Não, agora não faça isso, tome cuidado, nós não sabemos o tempo de Deus. Há um que se frustrou aí, há muitos que têm se frustrado, irmãos. Não, agora é a hora da bênção chegar, não é, e daí? Mas Elias confiava em Deus, irmão. Ele chega lá e fala: agora uma viúva certamente é rica, certamente ela é rica, porque 1 ano e meio no Querite, eu estou preparado agora. E ele chega lá e fala assim: ô meu senhor, desculpe lá, porque ele fala: faz um bolo para mim. Ele pede uma água, agora tinha um pouquinho, faz um bolinho. Oh, desculpe, profeta. Ela já reconheceu que ele era um profeta. Eu tenho um pouquinho só de azeite de farinha, olha, é um pouquinho só, tão pouco que dá para a última refeição. Será que você vai ter coragem de tomar o bolo do meu filho? Está com fome, eu também, é a última refeição que temos. Ele fala: faz para mim, mulher, que assim diz Israel, o Deus de Israel, não vai faltar o azeite nem a farinha na panela. Irmãos, ele usou a fé ali. Observe que Elias estava no começo do seu ministério, não foi fácil ele enfrentar uma situação como essa, não. Se ele tivesse profetizado depois, lá na frente, a mesma coisa: ó, já passei por isso, já tenho experiência, já vivenciei esse caminho. Não é difícil eu entender que Deus pode fazer a mesma coisa enquanto Deus nunca fez. Você sabia que Elias foi o primeiro a orar por um morto e ressuscitar? Eliseu, quando ressuscitou o filho da viúva lá, ou daquela mulher rica, ele sabia: se o meu Senhor fez e eu tenho porção dobrada, vai ser 2 vezes. Depois que sai do Serepta, irmãos, Deus fala assim: agora chegou a bênção. Elias, mostra-te a Israel. Elias estava preparado, irmãos. Deus havia solidificado a estrutura espiritual de Elias. Ele estava preparado, já suportaria receber elogio sem se engrandecer. Sabia que Deus faz isso? Ele quebra a gente de uma maneira tão dolorosa, porque há crentes, se você elogiar ele acha que é melhor de todo mundo. Tínhamos uma irmã lá em Almada. Eu caí na asneira de às vezes ficar elogiando a irmã. Oh, mano, só ela que sabia adorar na igreja, só ela que era melhor na igreja. Eu falei: vou parar com isso. Às vezes uma pessoa precisa de elogio, às vezes Deus pede para você elogiar uma pessoa para motivar a pessoa, ela precisa de um elogio, né? Então, eu elogiava ela fora de hora: tem medo de perder, irmã, tadinha, é velhinha, é necessitada, estraguei a mulher. Depois Deus me ajudou, né, a consertar aquilo, pus uma correçãozinha nela, mas ela achou que ela era a melhor crente da igreja, irmãos. Há um tempo, irmãos, que Deus nos prepara e diz: mostra-te a Israel. Chegou o tempo, você sabe lidar com essa situação. E Deus levou Elias para Israel. Todo Israel viu que ele era profeta de Deus. Deus o exaltou na presença de todo o povo de Israel, irmãos. Uma oração simples, depois do estresse dos profetas de Baal, de orarem, de se retalharem e de clamarem a Baal. Baal não responde. Ele fala: vou mostrar que tem homem de Deus aqui agora. Ele faz uma oração, meu Antônio. Fogo, pá, desce, queima o holocausto, queima as lenhas, lambe a água que está no rego, e o povo fala: só o Senhor é Deus, aleluia. E Deus ainda precisou continuar o processo na vida dele. Agora, se ficarmos presos, irmãos, nos nossos sentimentos mais justos, nos nossos sentimentos mais honestos, porque é assim que a gente pensa: eu tenho sido tão sincero diante de ti, Senhor, não faz isso comigo, não. Eu tenho me esforçado, Jesus. Não é assim que a gente diz? Eu tenho me esforçado, Senhor. Por quê? Irmãos, você está no processo. Só não fique dentro da caverna, porque a caverna vai roubar aquilo que você já recebeu de Deus. A caverna vai fazer você ficar estacionado. O crente tem que estar alegre, irmãos. A alegria do Senhor é minha força. Tem que estar alegre. Que caverna, que cova, irmãos. Estou indo para o céu, Deus trabalhando na minha vida. Ele vai me abençoar, Ele vai curar as minhas feridas, Ele vai restituir até os anos que foram consumidos, que eu gastei, que eu me esmerei, que eu sofri. Ele vai restituir, irmãos. Deus restitui, aleluia. Ouve a voz do profeta de Deus, ouve a voz do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus.
Sabe por que a gente tem que fazer isso, irmãos? A gente tem que frustrar toda tentativa de caverna na nossa vida, de cova, de fortificação. Não estou falando de pensamentos, de sentimentos que vêm na gente. Sabe, a gente acha que aquilo vai ajudar alguma coisa, vai mexer com Deus. Isso aí vai arruinar a nossa vida, irmãos. Porque Deus sempre terá para você uma porta aberta. Aleluia. Não vale a pena a gente ficar. O inimigo, ele distrai a gente com coisas, irmãos. E a porta aberta na nossa frente, assim, ó. Está aberta na sua frente a porta de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém pode fechar. Viu aquela pessoa, irmãos, que está na igreja há 100 anos, porta aberta, ele não consegue ver a porta aberta, está vendo? Ele está vendo só a distração do inimigo. Sabe o que ele está vendo? Ele está vendo, Senhor, só eu permaneci fiel na tua presença. O povo derrubou os teus altares, o povo, Senhor, mataram, não só eu. Tome cuidado com isso, Jesus uma vez falou assim: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, é Deus. O próprio Jesus falou isso, irmãos. E às vezes nós queremos ser bons. Não é assim, irmãos? Eu estou falando aqui que Deus está mandando falar. Nós queremos ser bons, Senhor. Por que você não me atende? Eu sou tão bom. O espírito fariseu, cuidado. Sou tão bom, Jesus. Não falta o culto. Oro todos os dias, sou dizimista, choro na tua presença, eu glorifico o teu nome. Toma cuidado com a autojustificação. Nós estamos olhando para Cristo, irmãos. Eu preciso de ti, Jesus. Eu não sou nada, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Sou tão faltoso contigo. Que a nossa oração seja essa. Senhor, sou miserável, Jesus, eu preciso da tua graça, Jesus. Aí a misericórdia vai nos envolvendo, aleluia. Vai nos envolvendo, porque o processo de Deus na nossa vida exige, irmãos, olha, descer. O profeta diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, aleluia. Aí Pedro fala assim: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de... Pastor, mas eu estou debaixo da mão de Deus. Mas Deus quer você no prumo. Já viu? Imagina na mão de Deus uma cordinha e você está balançando, filho. Não, tem que estar no prumo. Porque o profeta é assim: eis que eu, Senhor, colocarei no meio do meu povo o prumo. Deus quer a gente bem aprumadinho, né? Bem aprumadinho. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente desce na presença de Deus, irmãos, a gente nos humilha. Não tem problema, Senhor, estou sendo humilhado, estou passando tantas perdas, Jesus. Está difícil, Senhor, eu sei. Aleluia. Aí no momento que a gente, sabe, limpa o nosso coração, sai das fortalezas e vai na presença de Deus, fala: nossa, tem uma porta que eu não percebi. A porta aberta, ninguém pode fechar. Olha o que diz o texto. Deus não está falando porque você foi muito forte, é por isso que tem uma porta aberta para você. Tudo está dentro do texto, ó. Do texto nós falamos de humilhação, de reconhecimento. Ele assim: porque tendo pouca força. Deus não está procurando super-homem. Não é porque você falha que Deus te rejeitou. Deus te ama com todas as suas fraquezas. Deus só, irmão, se lamenta quando a gente entra em fortificação, porque Ele não consegue fazer nada, não consegue trabalhar na nossa vida. A gente tem uma coisa no coração, com sentimentos.
Agora, quando a gente decide, não, eu vou sair das fortificações, eu vou olhar para ti, você vai ver as portas. Daqui a pouco, irmão, você começa a avançar com Deus, começa a entender o que é que Deus está fazendo. Aleluia. Diga comigo: Deus tem uma porta aberta para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta um pouquinho o som ali. Vamos orar nesse momento, irmãos. Se alguma fala desse texto coincidiu com o seu perfil, vem aqui à frente, eu vou estar orando. Nós vamos estar orando juntos aqui. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Estou sentindo uma coisa tão boa de Deus aqui, irmãos. Coisa tão boa de Deus. Deus falando conosco de uma forma tão... Aleluia. Só quem entende que Deus falou com você, vem aqui à frente. Feche os teus olhos. Fale alguma coisa para Deus. Fala, Machura, Mahai. Fala uma coisa para o Espírito Santo. Deus, Ele diz para você: olha, os meus pensamentos para você não são pensamentos de mal, e sim de paz. Aleluia. Deus tem um céu para você, crente. Deus tem a eternidade para você. Deus tem vitória para você nesta terra. Deus tem conquista para você. As grandezas que Deus tem para você não se compara com a luta que você passa e com aquela que você vai passar. Deus haverá de surpreender o crente fiel, irmãos. O crente que tendo pouca força, mas ele não nega. Aleluia. E não negar e não, ou enquadrar no texto, tendo pouca força, essa terminologia, irmãos, não está se referindo àquele assim, eu não tive força, mas não errei, não. Deus está dizendo: você simplesmente terá uma porta aberta para você, porque você não desiste, você está me buscando. Porque você confia que eu vou mudar a sua história, que eu vou mudar o seu cativeiro. Isso é ter pouca força, irmãos. Você está lá, não está sendo fácil os embates, está travada a guerra, irmãos. Você se sente tão fraco, mas diz: Senhor, eu continuo confiando em Ti, Senhor. Eu continuo esperando em Ti. A Tua mão poderosa haverá de ser estendida para mim, vai me levantar. O Senhor vai me tirar dessa situação, Senhor. Arai, Amantu, Amageia. Aleluia. Oh Espírito Santo, pastor, vem aqui fazer essa oração. Eu vou estar ungindo os irmãos. Aleluia, aleluia. Senhor amado, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti na Tua presença, Pai. Eu apresento, Senhor, no dia de hoje, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Apresento aqui a Mãe Isabel, a Mãe Eline, a Irmã Odete, a Irmã Ângela, a Irmã Aline, o Irmão Joel, o Irmão Antônio, Daniel, o Diogo. Senhor, apresento cada um dos Teus filhos, ó Pai. Olha, Senhor, para a Tua igreja, Senhor amado. Toma nas Tuas mãos cada vida, Senhor. Que a palavra que foi ministrada, Senhor, no dia de hoje, possa tocar os corações, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha envolver, que o Teu Espírito Santo venha tocar. Que a palavra venha, Senhor, surtir efeito e ficar cravada, Pai, no coração dos Teus filhos, Senhor amado. Ó Pai, eu apresento nas Tuas mãos, Senhor, estas vidas, ó Deus, que estão aqui em pé diante de Ti, com o coração sedento, ó Pai, pela Tua presença,
com o coração sedento, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, venha frutificar, Senhor, em cada vida, Deus. Ó Pai amado, que a Tua mão de poder, Senhor, venha trazer um avivamento, e esse avivamento possa ser de dentro para fora, Senhor. Ó Pai, que haja cura, que haja, Senhor amado, a manifestação do Teu Espírito em cada vida, Senhor. Que cada vida que aqui está venha ser cheia do Espírito Santo. Aqueles, ó Deus, que ainda não são batizados com o Teu Espírito, ó Deus, que possam ser batizados com o Espírito Santo, para que haja, Senhor, fortalecimento, renovo, Senhor amado. Aqueles que já são batizados, que haja, Senhor, um renovo, venha renovar essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, os familiares aqui representados. Ó Pai, toma, Senhor, cada família aqui também, Pai. Que a Tua mão de poder entre com salvação, ó Pai. Entra, Senhor amado, com salvação, Senhor. Com cura, com libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que haja libertação, ó Deus. Pois sabemos que a Tua palavra liberta, Senhor. A Tua palavra liberta, a Tua palavra traz cura, Senhor amado. E a Tua palavra foi pregada hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga cura, traga libertação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos nesta noite, Pai, toda sorte de bênção para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Pai. Tu és eterno. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, que a Tua mão venha sobre a Tua igreja. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Alamaço, bandaragas, andagas, andaramaço, belas. Envolve a Tua igreja, Senhor. Aleluias. Alamaço, bandagas, andaragas, bandaramaço, alegas, andarás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluias. Oh Deus, envolve, Senhor, envolve cada vida, Pai. Aleluias. Glórias, glórias seja dada a Ti. Aleluia, Senhor. Toca as vidas, Pai. Toca as vidas que aqui estão. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glorificado é Teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Perfeito.